Companhia de Águas do Rio Grande do Norte, a CAERN, segue com as obras de saneamento na capital e no interior. E faz um alerta para os moradores que estão realizando ligações de suas casas à nova rede sem autorização. Isso pode render multas e, em alguns casos mais graves, pode até render processo na justiça por crime ambiental. Meu convidado hoje é o diretor-presidente da CAERN, Roberto Linhares. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar prestando mais serviço de esclarecimento à comunidade. As pessoas têm que estar cientes, né, os moradores, que só podem fazer a ligação com a nova rede de esgotos se tiver autorização da CAERN, né? Isso. O simples implantar da rede não significa que está pronta para recebimento do esgoto. O esgoto só pode ser jogado na rede quando a gente tem uma destinação para ele, que é a estação de tratamento pronta para receber esse material. Jogá-lo antes é agredir o meio ambiente, é ficar passível, inclusive, de multa pecuniária. Pois é, prejudicando, inclusive, a vizinhança, né? Sim. E quando é que esse trabalho vai ser concluído, doutor Roberto, aqui na capital? Se falou muito da questão do Natal 100% saneada, tem aí passado, cerca de 80% das redes já implantadas, mas as duas estações de tratamento, a da Zona Norte, a Jaguaribe, e a da Zona Sul, a Guarapes, ainda estão em obra, sendo que a que está mais próxima de ser concluída é a da Zona Norte, com 40 e poucos por cento de obra, né? Um pouco mais de 42%, a da Zona Sul com cerca de 4% de obra, porque teve que ter uma readequação de projetos, em função de ter sido detectado solo mole. Só após isso é que a gente poderá dizer que Natal vai avançar aí num percentual significativo dos cerca de 50% de esgotamento que ela tem hoje. Então, a população tem que entender que somente com essas estações, que são o destino, inclusive, desses efluentes, né? Esse processo vai estar concluído. 80% já da rede implantada, né? E a rede é só uma parte. As estações elevatórias, estação de tratamento são o restante, o complemento, né? Esses 80% vão avançar, a gente vai chegar aí com certeza à implantação de rede em quase que 100%, mas os 100% saneado mesmo, ou com o esgotamento em 100% em Natal, só depois das estações de tratamento, e a gente tem uma primeira fase dela, que a gente chama de primeiro módulo das estações, esperando aí concluir em junho de 2020. Junho do ano que vem. Essa vai ser a da Zona Norte, né? Isso, a da Zona Norte. Da Zona Sul também já vamos avançar para entregar um primeiro módulo próximo dessa data também. É isso aí. Temos apenas a do Baldo, né? A estação do Baldo. Teremos 3 aqui em Natal. Isso, Será suficiente para atender toda a capital, doutor Roberto? Estação de grande porte que a gente tem hoje é somente a do Baldo. Só que as outras estações são muito maiores, muito superiores à do Baldo. A estação Jaguaribe, por exemplo, a da Zona Norte, algo em torno de 2 vezes a capacidade que o Baldo tem. A da Zona Sul, 2,5 vezes. Então, a gente vai ter aí a nossa capacidade de tratamento desse material, do esgoto, aumentada em cerca de 500% quando as duas estiverem em funcionamento. E aí com aproveitamento do potencial que isso nos traz, do biogás, de geração de emprego e renda, de trazer um pouco mais de movimentação para a economia potiguar via capital do Estado. Essa implantação, saneamento, drenagem também, em alguns casos, tem acontecido também no interior do Estado, né? Sim. Sim, trabalhamos, a Companhia de Águas trabalha em 153 municípios. O objetivo maior, desde a Lei 11.445 de 2007 e o Plano SAB, o Plano de Saneamento Básico, né, é a universalização dos serviços. A gente sabe que há uma dificuldade grande em relação a isso, principalmente nos interiores, né? Nós temos aí interiores que praticamente não tem nada de esgotamento sanitário, quando tem é com fossa séptica. Mas há esse objetivo de universalização no Estado como um todo. Por isso que a gente combate, por exemplo, a mudança do marco legal do saneamento via medida provisória, como está sendo feito agora com a medida provisória 868. Porque a gente tem que ser uma discussão mais ampla e que o interior depende também da capital, no que a gente chama de subsídio cruzado, onde a gente tem uma sobra num lugar e como a companhia não visa lucro, ela visa exatamente essa universalização, pega essa sobra no lugar que a gente tem para aplicar naquele que não tem condição de manter o sistema, né? Qual o investimento quando tudo isso for concluído, Roberto Linhares?
Investimento próprio da companhia esse ano, somente 31 milhões, é uma coisa que a gente quer mudar a companhia justamente para isso. Não tem sentido uma companhia com 700 milhões de patrimônio líquido investir com recurso próprio 31 milhões e ainda não ter dinheiro para fazer isso. Né? O investimento total de 215 milhões de reais. Dava para ser muito mais. Então, dava para ser muito mais. Com recurso próprio, ela para ser nessa faixa, de 200 e poucos milhões. Aí eu utilizo todos os recursos de fundo de garantia, que são as obras de saneamento, de OGU, que também tem muitas obras de saneamento e obras... OGU é o Orçamento Geral da União. O Orçamento Geral da União, né, chegando a 200 e poucos milhões no ano, quando era para ser muito mais. Então, a gente conseguindo fazer com que a empresa seja mais lucrativa para tentar universalizar, aplicar esse lucro no reinvestimento, com certeza vamos ter uma capacidade de investimento próprio aí decuplicada aí num período de 2, 3 anos, se Deus quiser. Só para concluir essa questão da ligação, às vezes, pode gerar multa e até processo por crime ambiental. Né? Multa que pode ser de até R$ 2.600, né? A reiteração pode levar a valores maiores, e crime ambiental que é, assim, o reverter desse esgoto nas ruas pode trazer, inclusive, doenças, né, de veiculação hídrica, que é um prejuízo enorme, vai além da questão financeira e até mesmo da questão criminal. Então, Roberto, tem rua que tem saneamento, tem esgotamento sanitário, mas não tem drenagem. Isso. E as pessoas, às vezes, fazem as ligações e, quando vem o período de chuvas, aí também complica, né? Sim. Como é que está isso aqui em Natal? Não fazer a ligação não somente na rede de esgoto, nem também na rede, né, pluvial, né? Pluvial. Você abrir também, né, as bocas de lobo, as tampas do esgoto para que a água de chuva reflua, é criminoso também, porque isso vai fazer com que, com as chuvas, acumule água na rede de esgotamento e isso reflua para a cidade, para o meio da rua, e trazendo inclusive a possibilidade de doenças. Isso também não é possível, não é permitido, podendo ser inclusive processado. E desses casos, quem age? É a CAERN, Ministério Público, ou é uma ação conjunta? É uma ação conjunta. Assim, do saneamento básico ali nós temos 4 vertentes, né? A gente cuida da distribuição de águas, que em Natal, por exemplo, 98% já é praticamente universalizada, e de esgotamento sanitário. O município cuida de drenagem urbana e de coleta de resíduos, de lixo, né? A gente trabalha em conjunto aí. É claro que quem tem o poder de polícia não é a companhia, mas ela pode ir lá e pode também fazer a notificação e a multa em relação a cerca de uns 5 anos atrás, falou-se muito no emissário submarino ali em Ponta Negra. Tá? Isso foi descartado? Descartado completamente, até porque tinha problemas ambientais, e aí as estações de tratamento vêm para receber esse material que iria ser jogado via emissário submarino e ser tratado da forma adequada, com os investimentos das obras de saneamento que a gente vê aí. Como é que está o manejo da água no interior? A gente está acompanhando aí alguns reservatórios, pegando água, como se diz, né, no interior. E isso aumentou muito a capacidade hídrica do Estado. Melhora também, claro, o desempenho da CAERN no interior. Sim, Diógenes, um dos principais problemas que a gente tem nesses últimos 7 anos é a seca. Então, nós aprendemos a gerir determinados sistemas na seca. E a gente já tem aí, ano passado a gente chegou a 10% de todos os reservatórios, todos os mananciais do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje já estamos com cerca de 29%, 28,88% na Armando Ribeiro Gonçalves, 28,40% e alguma coisa no estado como um todo, que a Armando responde... A Armando chegou inclusive a volume morto, né? Chegou a volume morto, hoje ela está com 28,88%, quase 29%. Isso garante água para 26 meses, quase 30 meses, ou seja, dá uma folga, se bem que você vê, por exemplo, no Seridó, Gargalheira zerado, Bonito, alguns reservatórios, Dourado praticamente zerado lá em Quais Novos, com quase zero, né? E isso faz com que naquele local a gente ainda tenha dificuldades. Se tivermos mais chuva, com certeza vai melhorar, inclusive, esses locais. Mas aí, ter água na Armando Ribeiro e em outros mananciais grandes, a gente pode levar via sistema adutor para amenizar a situação. Nós temos ainda, apesar das chuvas, algumas regiões, municípios, vivendo em colapso. Sim, né? Ainda eram 5 municípios, hoje já não são mais 5, alguns já saíram em função das chuvas, né, mas ainda temos
Um município como São Miguel, por exemplo, em situação de colapso. É um município que tem uma população significativa e que as chuvas, se continuarem, com certeza vai ajudar, inclusive, esses municípios. E os investimentos em adutoras, para levar água a locais que não tem, como é que está isso aí? Continuam. A gente estava pensando, por exemplo, com o prefeito de São Miguel, uma adutora para levar água até Pau dos Ferros, né? E ele está vendo isso com a classe política, vou levar inclusive para o governo, e depois sair de Pau dos Ferros a São Miguel como alternativa a Poço de Varas, né? A barragem de Poço de Varas, que já tem bastante tempo, não sai, talvez não seja viável em função de desapropriação, de área, né, inundada e tal, trazendo alternativas essas, não somente essa, mas outras adutoras. A gente conversa, ontem mesmo tivemos conversando com deputados sobre a questão de adutoras para levar água à Areia Branca, à região da Costa Branca e a outras regiões que a gente tem que estar o tempo todo pensando nisso, justamente buscando o que eu falei da universalização de um bem tão precioso, tão caro à vida, que é a água e o saneamento básico, no caso. Roberto, nesse momento de ajuste fiscal, de grave crise financeira, que o Estado vive já há algum tempo, muito se fala na venda de ativos do Estado e de parte, inclusive, da própria CAERN. Como é que está essa história? Qual é a posição do governo em relação à privatização, venda ou parcial da empresa, e se há a possibilidade até de negociação da área de saneamento nesse esforço fiscal? A posição da governadora é clara, né? Não privatização. A gente entende, é a minha posição. Eu defendo isso com convicção, como defendo lá na Caixa Econômica Federal. Eu acho que a gente pode tentar universalizar. Não se pode um bem estratégico como é a água ficar na mão simplesmente da iniciativa privada. Tem que ser regulado, tem que ser cuidado pelo setor público. E isso é uma posição que a gente tem muito firme. A gente pode fazer a companhia ser lucrativa. Já em 2019 queremos 50 milhões de lucro, em 2020 100 milhões de lucro e em 2021 zerar o prejuízo histórico da companhia de 300 milhões, quer dizer, 150 milhões de lucro, revertendo isso para a tentativa de universalização, ou seja, aumentando a nossa capacidade de investimento com recursos próprios em 6, 7, 8, 10 vezes, né, que é esse o nosso objetivo principal. Então, privatização para a gente não existe. A parte de saneamento poderia ser levada para uma parceria privada? As parcerias privadas são super necessárias. O setor privado é bem-vindo. E a gente vai trabalhar, por exemplo, contratos de performance para reduzir perdas de água, que é fundamental. Não tem sentido no Natal ter 40 mil unidades sem água. Isso aí, com certeza, tem ligação clandestina, prejudica o meio ambiente e tira receita da companhia. Então, a parceria com o setor privado é fundamental, tanto numa redução de perda, como no aproveitamento da energia do biogás e até na geração de energia via energia solar ou eólica, tal, para a companhia aproveitar-se melhor disso. Não tem sentido a gente pagar 120 milhões de energia no ano sem aproveitar melhor esse Então, tudo isso pode ser trabalhado. Tudo isso pode ser trabalhado, com certeza. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do diretor-presidente da CAERN, Roberto Linhares, aqui ao nosso programa, e boa sorte aí em sua gestão. Ele que tomou posse oficialmente recentemente, né? Obrigado, doutor Roberto. Obrigado, obrigado a você.